Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 12. Eu quero ler o versículo 35. Eu tenho aqui um sermão expositivo desse texto, então permaneça com a sua Bíblia aberta. Nós vamos acompanhar toda essa história aí até o versículo 59. Eu quero pegar alguns pontos importantes dentro desse versículo, mas a princípio eu quero ler apenas o primeiro aí, o versículo de número 35 do capítulo 12 de Lucas. Amém? O texto diz assim: cingido esteja o vosso corpo e acesa as vossas candeias. Cingido esteja o vosso corpo e acesa as vossas candeias. Amém? Fecha o texto não, deixa aberto. Depois nós vamos ler mais alguns versículos aí, em nome de Jesus. Pai, eu quero colocar nas suas mãos esse texto que nós acabamos de ler, essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração para trazer à tua igreja nessa noite de quinta-feira. E a minha oração é para que, como uma semente cai em uma terra fértil, essa palavra possa nos alcançar nessa noite, que essa palavra possa trazer instrução ao nosso caminhar, que essa palavra possa trazer orientação sobre as nossas vidas, que nós possamos aprender mais do Senhor aqui nessa noite, através do conhecimento, através da tua palavra, que vai ser ministrada aos nossos corações, em o nome de Jesus, amém. Pode se assentar, meu irmão. Eu quero pegar esse texto, do versículo de número 35, até o último versículo do capítulo, que é o 59, acredito eu que nós vamos ler aí todos os versículos, para trazer aí algumas importantes lições que esse texto tem para nós, certo? Esse texto tem para nós aqui 6 necessidades imperativas da vida cristã. Então, dentro desse texto aí, de todos esses versículos, né, dessas 1, 2, 3 parábolas contadas por Jesus, 3 comparações que Jesus vai fazer nesse bloco de texto, nós temos aqui 6 necessidades imperativas para a vida cristã. Então, 6 necessidades que são essenciais para a nossa caminhada. Eu sempre gosto de trazer aqui aos irmãos, e sempre repito aí essa frase, né? Deixo essa deixa, que nesse período que nós vivemos, chamado pós-modernidade, muitos cristãos não sabem o que é ser cristão. Muitos de nós não sabemos o que de fato é ser cristão. As nossas concepções de cristianismo, em alguns momentos, elas estão equivocadas. Para a maioria das pessoas, cristianismo é apenas servir a um Deus que abre portas, que cura enfermidades, né? Que faz coisas, como que se o Deus do cristianismo fosse um Deus semelhante ao gênio da lâmpada de Aladim, que você esfrega, ele aparece, você faz um pedido, ele resolve e vai embora. Nós temos essa concepção de Deus no tempo em que nós vivemos, e muitos cristãos não sabem como viver, como se posicionar, da forma como a Bíblia espera que nos posicionemos enquanto servos do Senhor. O cristianismo, ele vai muito mais além do que apenas nos abençoar. Essa fala que eu disse aqui agora há pouco, não quer dizer também que esse Deus não nos abençoa, muito pelo contrário. As bênçãos que o Senhor envia e derrama sobre as nossas vidas, elas são incontáveis. Paulo, por exemplo, disse que olho não viu, ouvido não ouviu, e nem desceu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E essa fala vale tanto para o céu, quanto as coisas que Deus faz por nós aqui nessa terra, né? Paulo também aos Efésios diz que a bênção de Deus sobre as nossas vidas, ela é recalcada, sacudida e transbordante. O que diríamos do Antigo Testamento, com tantas bênçãos descritas sobre a vida daquele que é fiel a Deus, que obedece aos seus mandamentos? Então nós servimos a um Deus que abençoa sim. Eu nunca gosto de deixar evidente que a gente tem o evangelho de um Deus que não abençoa. Muito pelo contrário, nós
vivemos o evangelho aonde Deus nos abençoa. A questão é que não é apenas isso. O evangelho, o cristianismo, ele vai mais além do que isso. Há posicionamentos, há ações, há necessidades que você precisa, para que a sua vida cristã se desenvolva, para que a sua caminhada cristã, ela aconteça. E não é apenas ser abençoado por Deus e receber coisas, né? Então nós vamos ver aqui essas necessidades imperativas da vida cristã. Vamos destacar algumas dessas necessidades imperativas dentro dessa história que nós lemos aqui. Primeiro eu quero ler com você do versículo de número 35 até o 40, que pega o primeiro versículo que nós lemos, que diz assim: cingido esteja o vosso corpo e acesa as vossas candeias. Sede vós mesmos semelhante a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que, quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilante. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira. Bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isso: se o pai de família soubesse que hora há de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Nesses 5 primeiros versículos que nós lemos, tem uma palavrinha que se repete e ela nos chama a atenção. E é a nossa primeira necessidade imperativa da vida cristã. A palavrinha é vigilância. Devemos estar preparados para a vinda do Senhor, que será inesperada como a chegada de um ladrão, conforme o versículo 39. Precisamos estar alertas, pois a hora em que não estivermos apercebidos, Jesus virá. Primeira necessidade da vida cristã: se nós servimos a Deus, caminhamos com o Senhor, iniciamos essa carreira cristã, a primeira necessidade que nós precisamos falar dela é a necessidade de vigilância quanto ao retorno de Jesus. Jesus começa essa parábola falando sobre o cuidado que nós devemos ter aguardando a sua vinda. Esse é um dos problemas do cristianismo do nosso tempo. Eu vou mostrar para você aonde nós erramos com o cristianismo do nosso tempo. O cristianismo do nosso tempo não aguarda mais a vinda do Senhor. Talvez isso não sirva para você, e você seja essa exceção, e eu espero que seja, todos nós que aqui estamos, sejamos uma exceção, né? De falar assim: não, pastor, eu aguardo a vinda do Senhor. Continue nessa sua fé, porque a igreja do século 21 é uma igreja que não aguarda mais a vinda do Senhor. O assunto se tornou chato, o assunto não é mais atrativo, nós não corremos mais atrás de respostas para o assunto. A igreja, ela está muito preocupada com as suas próprias, com os seus próprios problemas, com as suas próprias situações, e ela está esquecendo de se preocupar com aquilo que é primordial para ela: a vinda do Senhor. Nós não podemos deixar de lado a vinda do Senhor. Nós precisamos estar atentos aos sinais que Ele nos deixou, relacionado à sua vinda. Nós precisamos olhar à nossa volta, nós precisamos aguardar a vinda do Senhor. Como disse João, se eu não me engano, nós precisamos amar a vinda do Senhor. Não é só olhar para os céus, não é só olhar os sinais e ficar atento, nós temos que amar. Nós temos que desejar que o Senhor venha, para que todas essas coisas que nós vivemos aqui percam o seu propósito, e nós passamos a viver debaixo do propósito de Deus, do nosso Criador, e ir morar com Ele, aonde Ele preparou morada para nós, e passarmos a eternidade com Ele. E isso, para o cristão, não pode ser uma dúvida,
Isso para o cristão não pode ser um medo. Isso para o cristão não pode ser algo que tenha que ser tardio. Isso para o cristão é algo que precisaria acontecer hoje. A igreja precisa entender que a vinda do Senhor tinha que ser mais rápida. Você já viu aquele crente que ora assim: não, Jesus, não volta não, eu quero ter um filho primeiro. Não, Jesus, espera aí, deixa eu casar, né? Depois que eu casar, o Senhor volta. Não, Jesus, essa vida... Eu já vi crente, misericórdia, falar assim: ah não, está tão bom, para que Jesus vai voltar agora? Misericórdia, né? Não, Jesus, não volta não, a vida está tão boa, né? Não, irmãos, o nosso anseio precisa ser pela vinda do Senhor. E o texto, esses versículos que nós lemos aqui, daria umas 5 pregações aqui sobre a vinda do Senhor. Eu gosto muito desses textos assim: cinge o seu corpo, né? Cingir o corpo é estar preparado. Cingir aqui é o que o soldado fazia para o momento da batalha, né? Há poucos dias atrás, aí, há um mês e pouco atrás, eu participei de um culto ecumênico com um padre. Aí o padre estava de roupa apaisana, né? Não sei se essa é a expressão certa, mas estava de colarinho clerical e camisa, calça jeans, um padre assim, alargador de orelha, um padre todo descolado, né? Aí na hora que foi começar a missa ecumênica lá, ele falou comigo assim: pastor, com licença que eu vou me parafernar. Acho que é isso mesmo a palavra, parafernar. Na hora me veio assim o significado da palavra, eu entendi que era uma preparação, né? Era colocar a batina. Aí ele foi lá dentro, colocou a batina, se preparou e aí pronto, agora vamos começar, né? Isso é o cingir. É o soldado que vestia, eu usei o exemplo do padre, mas é o soldado que vestia a armadura antes de ir para a batalha, preparar o seu corpo. Eu pergunto para mim e para você nessa noite: nós estamos preparados para a vinda do Senhor? Se a gente for pegar nos pormenores, e aí eu tenho que tomar cuidado, porque a minha raiz é puritana, e aí a raiz puritana, às vezes, ela bate na gente mesmo, né? Porque talvez o estar preparado é assim: vida espiritual em dia. Essa aí talvez seja o ponto mais fácil, né? Não estar devendo nada a ninguém, ter quitado o carnê de 24 vezes do Magazine Luiza, né? A parcela do cartão de crédito não tem nada para vencer, porque imagine uma situação que você vai para o céu e uma pendência ficará aqui para ser paga, né? Quem pagará a pendência? Então, assim, nós estamos preparados, irmãos? A gente está preparado para Jesus voltar, Rian? 30 anos para acabar. Pois é, eu estou na frente de vocês, eu falta 13. Que eu financiei a casa em 25, já paguei 12. Se Jesus voltar nesses 12 anos que falta aí, já paguei 13, né? Se Jesus voltar nesses 12 anos aí, como é que fica a prestação da Caixa Econômica Federal, né? O financiamento, minha casa, minha dívida. Então, irmãos, nós estamos preparados, na raiz puritana da situação, nós estamos preparados. Você prepara a sua vinda para Jesus voltar? Você prepara o seu corpo? O texto aqui está falando, esteja cingido, prepara a sua vida. É o profeta que chega diante do rei e fala assim, lá o Isaías, né, com o rei Ezequias: arruma a tua casa, prepara a tua casa, porque essa doença que o médico te diagnosticou aqui antes de mim é para a morte. Será que a nossa casa está preparada? Ou o camarada dos celeiros da parábola de Jesus, né? Construirei outros celeiros maiores, e aí viverei do meu lucro, e não trabalharei mais o resto da minha vida. Aí aparece uma voz que ecoa, a gente não sabe se é Jesus falando, se é alguém da história falando assim: louco, essa noite pedirão sua alma, para quem a tens preparado? Está vendo que essa é uma prova de que nós não estamos cumprindo essa necessidade? Você está preparado para a vinda do Senhor? Só que a igreja não prega isso mais. É difícil. Eu concordo com o pastor que na contemporaneidade que nós vivemos, é difícil pregar isso.
Eu não conseguiria comprar a casa, né, se não fosse o financiamento, né? Talvez conseguiria juntar o dinheiro, empreender de uma outra forma e juntar o montante lá na época, 93 mil que eu paguei na minha casa, que eu pago na minha casa financiada, para comprar aquele à vista. Naquele momento eu não tinha o dinheiro, o financiamento foi uma bênção. Mas nós estamos preparados, irmãos? Você está preparado? Sua vida espiritual está ok? Porque está certo, a gente leva na piada o carnezinho do Magazine Luiza, o financiamento da Caixa Econômica Federal. Mas a nossa vida espiritual está ok? Necessidade imperativa da vida cristã. A vinda do Senhor. Nós precisamos estar vigilantes quanto à vinda do Senhor, porque nós não sabemos quando que vai acontecer. Eu, dentro do pouco conhecimento que tenho, entendo que é a nossa geração. Eu entendo que é a nossa geração. Eu acho que não passa dessa geração. Eu acho que a geração que vem depois da nossa, essa geração aí, Davi, Tiago, Natan, essa geração de adolescentes que a gente tem, que já é uma geração que não tem as mesmas experiências espirituais que nós tivemos na nossa adolescência, né? Que é uma geração que está vindo, tomara que eu esteja errado, tomara que eu esteja equivocado, mas uma geração que está vindo mais fraca do que a nossa geração foi. A nossa geração veio em meio a louvores, adoração espontânea, né? Excelentes pastores, heróis da fé, né? Quem serão os pregadores para frente? Nós tivemos Russell Shedd, quantos outros, né? Eu estou lembrando do Russell aqui que morreu recentemente. A gente foi pastoreado aí, João Leão lá da Terceira Igreja, Jeremias Pereira da Oitava Presbiteriana, Márcio Valadão da Igreja da Lagoinha, Jorge Linhares da Getsemane, Reuel Feitosa, né? Lá da Peniel, com todas as observações, Gleico Terra Pinto. Mas eram homens assim, de profundo conhecimento bíblico. A nossa geração vem aí com Dave Leonardi, como é que é o nome do outro lá, Rian, do outro camaradinho que você me falou uma vez, é Felipe? André Fernandes, né? E aí vem essa turminha aí, sem conhecimento, né? Essa turminha rasa, superficial, esses pastores de worship, bombadão, que tem umas ideias meio atrapalhadas. O que será da nossa geração futura, irmãos? Essa geração futura não passa. Eu acredito que se eu não presenciar a vinda de Jesus, o Tiago, Natan, o Davi, o Rafael, o Davi da Rosinha vai ver. Né? Eu acho que se não for nós, essa geração será no máximo a dos nossos filhos. Nós precisamos estar vigilantes, irmãos. Vigilantes. Porque o Senhor está às portas. Vamos para frente, senão eu vou comer muito tempo aqui, né? Segunda necessidade imperativa da vida cristã. Versículo 41 até o 46. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes essa parábola para nós ou também para todos? Eu vou ler até o 46. Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos, para dar-lhes o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem o seu Senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo, que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o senhor daqueles servos, em dia em que não esperava, em hora em que não se sabe, e castigá-lo-á, lançando-o sorte com os infiéis. Segunda necessidade imperativa da vida cristã: fidelidade.
Quem for encontrado fiel na vinda do Senhor será promovido, e a ele o Senhor confiará todos os seus bens. Quem for fiel no pouco, a ele será confiado muito. O infiel será castigado na segunda vinda de Cristo. Necessidade imperativa da vida cristã número 2, fidelidade. Fidelidade a Deus. Hoje pela manhã, na minha leitura bíblica, eu li o livro de Oséias. O senhor está onde, Marcelo? Ezequiel 38, que eu estou pegando aqui com o Marcelo, nós temos quase o mesmo tanto de capítulo por dia. Aí ele me pergunta, o senhor está onde, pastor? Aí eu falei, eu estou um pouquinho à frente, porque eu leio 2 capítulos a mais. Hoje eu li Oséias, é pequenininho o livro, 14 capítulos, foi minha leitura de hoje. Eu costumo ler 10, mas Oséias é pequeno, eu li os 14. Oséias fala muito de fidelidade, cabe muito aqui dentro dessa necessidade imperativa da vida cristã. Por quê? O pessoal de Israel, no período do profeta Oséias, estava infiel a Deus. E Deus solicita para Oséias um exemplo de fidelidade duro, difícil. No primeiro capítulo, é a primeira profecia que aparece no livro. Deus vira para o profeta e fala assim, vai na casa de prostituição, toma a meretriz por nome tal, que eu li hoje, já esqueci, casa com ela e tenha filhos com ela. E aí o Oséias vai lá, casa, tem 2 filhas, o texto cita o nome das 2 filhas, e a mulher volta para a prostituição, e Deus fala para ele assim, agora você vai lá e fala para Israel, que é assim que eu os vejo. Infiéis. Acredito eu que naquele tempo, essa situação do profeta impactou toda a nação, porque a nação sabia que ele era o profeta. Não era uma coisa só com Oséias, Talvez a mulher até bonita, gente boa, pelo que a gente lê no texto, foi isso que eu entendi. A mulher devia ser bonita, uma mulher bacana, cuidava da casa, mas ela tinha uma tendência ao adultério, à prostituição, Eu falo muito isso em casa, assim, às vezes quando você vê alguém falando demais no assunto, tocando demais no assunto, alguém que já fez isso no passado, lidar com situações de prostituição e adultério é terrível, parece que o negócio é um vício. Eu conheço muitos líderes que ficaram manchados pela queda em adultério, e essa queda em adultério não aconteceu uma única vez. É difícil às vezes quando você vê assim, fulano de tal líder caiu em adultério uma vez, eu estou errado, porque a graça é perdoadora, Mas eu torço o nariz, eu penso em adultério, isso é um trem difícil de largar, será, Só o tempo mesmo para dizer. Dificilmente alguém cai em adultério uma vez só. Dificilmente o adúltero adultera uma vez só. É aquele negócio assim, adultera, perdoa, volta, adultera, perdoa, volta. Então assim, é um negócio do capeta mesmo, do diabo. E essa mulher tinha isso, e foi isso que aconteceu com essa mulher. Talvez ela era bacana, talvez quando ela traiu Oséias, ela pensou assim, o que eu fiz? O homem era bom, era casado com o profeta, ele era trabalhador, ele me honrava, mas eu fiz isso com ele, porque eu não vou chamar de fraqueza, vou chamar de tendência. Foi uma tendência daquela mulher em cair nesse tipo de pecado, nesse tipo de situação. Então assim, essa situação com essa mulher não é um problema só com o Oséias, porque talvez a mulher era boa. É uma situação assim com a nação. Para a nação ter esse exemplo de fidelidade. Irmãos, tinha que estar na escola dominical agora, porque como que nós necessitamos aprender sobre fidelidade a Deus no nosso tempo. E eu gostaria muito de falar de fidelidade a Deus no gasofilácio, mas não é essa fidelidade. Não é só essa fidelidade. Servir a Deus. O honrar a Deus. O entender que a igreja não entende que o celebrar a Deus é
maior do que o seu trabalho, do que o seu time de futebol, do que um programa familiar, do que qualquer outra coisa. Isso é fidelidade. É entender que os horários para o seu Deus é inegociável. É entender que Deus para você é prioridade. É entender que no seu local de trabalho você não nega os seus princípios, os princípios do seu Deus, a troco de dinheiro. E isso é ser fiel. Fiel é não se entregar à mentira, é não se entregar à vaidade deste mundo, é não ser corrompido por este século, é não pensar que porque todo mundo faz, você também vai fazer. Isso é fidelidade. Ser fiel a Deus, não trocar seu Deus por nada, não ir contra os caráteres do seu Deus, fazer como Daniel fez. Marcelo leu Daniel esses dias, eu também li Daniel esses dias, né? Daniel acontece por umas 3 ou 4 vezes no livro. Rei, não, isso não, porque é o meu Deus. Come aí, Daniel. Aqui o banquete, não, isso não, Senhor. Isso aí não, vou dispensar, porque o meu Deus. É alguém te colocar numa saia justa, e isso não ser para você uma saia justa. Não, sem chance. É o meu Deus. Eu tinha muito medo de trabalhar com vendas, tinha mesmo. Aliás, antes de trabalhar com vendas, eu nem gostava de falar, de pensar no assunto assim, crente trabalha com vendas. Eu nem gostava de pensar, porque para mim ia ter um negócio errado. Então eu tinha uma resistência relacionada a trabalhar com vendas. Quando eu comecei a trabalhar com vendas, ainda na Alto Cecília, uma pessoa me falou uma frase muito simples, e que eu precisava ouvir, e a pessoa que me falou nem era cristã, que eu precisava ouvir e trabalhar essa fala nas vendas. Eu virei uma chave, né, de vendas aí na minha vida. E eu já vi, inclusive nesse último encontro da CDL, o rapaz que eu esqueci o nome do dia da palestra que eu fui, falou isso lá. E eu lembrei assim, que isso realmente mudou minha concepção de vendas. A pessoa me falou assim, o rapaz que me treinou falou assim, olha, eu falei com ele, olha, eu tenho muito medo de vendas, porque se eu precisar mentir, eu não vou mentir. Aí ele falou comigo assim, olha, para vender não precisa mentir, e nem omitir. A verdade vende mais do que uma mentira. E eu pensei, naquela hora, pensei assim, é mesmo, a verdade vende mais que uma mentira, né? Então, isso mudou a minha ideia de vendas, e aí isso passou a não ser um problema para mim mais. Porque geralmente você pensa assim, o vendedor tem que mentir. O irmão que é rifeiro tem que mentir. E na verdade não tem que mentir. Você não precisa mentir para poder vender. Eu lembro que há muito tempo atrás, talvez lá na época do Milton, né, quando o Milton era rifeiro, aí o pessoal ia colocar o ursinho de pelúcia, né, Milton? Não sei se isso aconteceu com o senhor, né, se você é crente, mas é aquele negócio assim. Aí você levava um ursinho desse tamanho e mostrava para a cliente assim, ó, se você vender, olha o tamanho do urso, ó, desse tamanho aqui o urso que você vai levar. Aí a mulher ficava doida, né? Nossa, me dê esse trem aí e tal, pegava, vendia. Aí na hora que você ia entregar o urso, desse tamanho, não tinha isso, Milton, antigamente. Aí a mulher falava assim, mas o urso era maior. Não, o urso do mostruário era desse tamanho, né? Mas o ursinho na hora de entregar era pequeno, né? Aí, oi Milton? Era o fiote. Aí ele pensava assim, pô, o vendedor mentiu, né? Aqui, não precisa mentir, né? Mostra o urso de verdade, né? Mostra o urso. Você vai pôr a peça, igual no meu caso, vou vender uma peça, o pneu é importado. Ele tem vantagens, ele tem desvantagens. Eu sempre falo para o cliente, falo assim, ó, você comprar aqui o Continental, garante 80 mil quilômetros, mas eu tenho que o importado, custa nem metade do preço, o custo-benefício é melhor, vai rodar 35, 30 mil, que é a experiência que a gente tem ali. Você anota a quilometragem do carro, na hora que ele volta para trocar pneu, 35, 40 mil, mas o Continental roda 80, se você põe na ponta da caneta, é pneu, é seguro, tem selo do Inmetro, né? Não, eu estou precisando é do custo-benefício, dá um importado aí baratinho, põe lá, roda a mesma coisa, principalmente quem anda na cidade. Não precisei, é importado, vem lá da China, não presta. Mas não precisa. Nós não podemos negar
princípios. Você não precisa mentir, esconder, negar. Se eu não fizer isso aqui, pastor, me manda embora. Então Deus vai abrir outra porta para você, mas não negue princípios. Há pouco tempo, uma pessoa da igreja trabalhava num local muito idólatra. Aí o pessoal da idólatra foi em Aparecido do Norte, no 12 de outubro, parece, trouxe um terço consagrado para cada funcionário. Foram entregar ao funcionário, né, passaram entregando os funcionários. Na hora que foi entregar ele não recebeu. Eu digo assim, bom que se a pessoa reclamar, senão que ela assistiu a pregação toda, né? Tem 40 minutos de pregação, senão que ela viu tudo. Aí, o irmão não recebeu. O que aconteceu na semana seguinte? Mandado embora. Eu não tive a oportunidade de conversar com o irmão como que está o novo emprego. Mas eu entendi que o novo emprego é melhor. Não sei se para ele é, né? Depois eu vou ver esse testemunho dele aí. Mas entendi que o novo emprego que ele arrumou é melhor. Deus abriu uma outra porta. Nós podemos negar princípio. Não, vou pegar o texto aqui, vou pôr no bolso, só para o meu emprego. Não, não é não. Jesus disse, é sim, sim, é não, não. Nós somos uma geração que está aprendendo a ser infiel. Sabe qual é o pensamento cristão? Eu faço as coisas da igreja na igreja, no mundo lá fora, eu sou do mundo lá fora. O dia que Paulo fez isso, Pedro foi lá e repreendeu. Somente no meio dos judeus você é judeu, no meio dos gentios você é gentio? Estou te entendendo, não? Aí lá fora a gente é mundano e aqui dentro a gente é cristão? Não, irmãos. Nós somos uma geração que tem deixado a fidelidade de lado. E se o Senhor voltar e nos achar infiéis, não vai dar uma coisa muito boa. Versículos 47 e 48. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Aquele a quem muito se confiar, muito mais se pedirão. Terceira necessidade imperativa da vida cristã: punição. Privilégios maiores implicam em responsabilidades maiores. A ignorância não será inocentada, mas o conhecimento será mais responsabilizado. Os que mais conhecem serão mais responsabilizados. A terceira necessidade imperativa da vida cristã é pensar que haverá consequências. Nós vivemos um evangelho light, onde igreja nenhuma fala em punição, em consequência de uma vida no pecado. Mas haverá uma consequência. Se o Senhor vier e nós não estivermos prontos, preparados, sofreremos o castigo. O texto que diz isso. Não vai naquela ideia de assim, no final das contas, Deus é bonzinho, e vai falar assim, vem todo mundo. Não, não vai. Não vai porque no caráter dele há justiça. E ele seria injusto se no final das contas ele falasse assim, vem todo mundo, eu amo todo mundo, meus lindos. Não vai, irmãos. Haverá consequências. E elas serão terríveis. E nem a inocência deixará de ser punida. O texto diz que sofrerá menos açoites. Há uma dúvida escatológica aqui nesse texto. Como assim menos açoites? Tem um infernozinho mais brando? Há uma discussão sobre esse texto. Mas independente disso, haverá punições. Mesmo para aquela pessoa que fala assim, mas eu não sabia. Mas aqui, por que você não procurou saber? Né? Vai ser a fala de Jesus. Senhor, eu não sabia. Mas por que você não procurou saber? Sabe por quê, irmãos? É dever nosso.
querer agradar o coração de Deus. Às vezes você vai pensar assim, ó, não vou conhecer nada para me ser pouco cobrado. Não. Essa falta de conhecimento que você está optando por ela, também será cobrada. Nós precisamos saber tudo. E vivemos uma geração que não quer conhecer Bíblia mais. Vivemos uma geração de escola dominical vazia. Vivemos uma geração de discipulados falidos. Vivemos uma geração de oba-oba, eventos, que quer ir de evento em evento, mas não quer crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Não quer aprender o que é essencial para agradar a Deus. Essa inocência será punida. Eu li Oséias hoje, capítulo 4, meu povo perece porque falta conhecimento. E li também o capítulo 6, corramos e prossigamos em conhecer o Senhor. É necessidade imperativa. Não pode ficar no raso. Tem que conhecer a Deus, a cada dia mais. Aqui abre seu olho, vai ler a Bíblia, vai arrumar um livro, vai assistir a pregação de um estudioso, vai ouvir alguém que conhece mais do que você. Se preocupe em conhecer a Deus. Nós precisamos conhecer a Deus, senão seremos punidos. Deus não quer servos rasos. Não vou ficar aqui rasinho, tá bom, não preciso de nada, na hora que voltar eu vou. Não vai não. Se Deus está nos dando a oportunidade de conhecê-lo, nós precisamos conhecê-lo. Que geração diferente da nossa. Que geração diferente da nossa. Quando eu converti, aceitei Jesus, o então Vicente, que era líder de louvor na igreja, hoje é até pastor já, me chamou no carro dele lá, ele tinha um golzinho quadrado, abriu o porta-malas, tinha uma caixa de Bíblia, pegou uma Bíblia, me entregou. Quando eu fui roubado em Belo Horizonte, meu maior pesado assalto em Belo Horizonte é que o ladrão levou essa Bíblia. Uma Bíblia simples, editora Vida, capa dura, não era uma Bíblia bonita não, era uma Bíblia que ele tinha para evangelismo mesmo. Me deu a Bíblia. Irmãos, acho que eu li essa Bíblia com 4 meses, na sede de assim, o que eu preciso? O que eu tenho que fazer para ser crente, para Jesus voltar e eu ir com ele, do jeito que eles estão pregando aí? Eu li rapidinho, eu comi aquele negócio. E toda dúvida, quando a igreja convertia, a igreja estava sem pastor na época, aí o pastor chegou, quando o Gilmar chegou, ligava para o pastor, telefone fixo, tirando dúvida, não entendendo, pedindo explicações, querendo saber. A necessidade de saber. Hoje a nossa geração não quer saber. Nossa geração não está nem aí. Nós não queremos saber. Preferimos uma pregação talvez do mover, não que não tenha. Inclusive eu tenho orado para que Deus derrame um mover sobre a nossa igreja. Mas talvez não seja tão atrativo uma pregação como um estudo bíblico, igual estamos vendo aqui hoje. Acho que deveria ter fome, sede, querer saber. Terá punição, irmãos. Terá punições. 4. Versículos de número 49 até o 53. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo no qual hei de ser batizado, o qual me angustio, até que o mesmo se realize. Supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vim antes trazer divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2, 2 contra 3. Estarão divididos, pai contra filhos, filhos contra pais, mãe contra filha, filha contra mãe. Aí esse aqui é profético, ó. Sogra contra nora. Para que Jesus falou, né? Toda nora é a sogra, não dá certo. E nora contra sogra. Versículo, isso, 49, né? Deixa eu achar, 49 ao 53. Quarta necessidade imperativa da vida cristã. É interessante a gente pensar em punição como necessidade, né? Mas haverá. E essa aqui também é interessante a gente pensar nisso como necessidade, mas Jesus disse que haverá.
divisão. Jesus não veio trazer paz à nossa alma, mas divisão na família. Os que rejeitam o evangelho também rejeitam os membros da família que o abraçam. Quando os homens não ficam à altura do desafio da cruz, comumente tornam-se críticos dos que a aceitam. Irmãos, nós precisamos ser perseguidos. Haverá divisão. Seria bom e devemos orar para que todo mundo converta e a gente seja todo mundo crente. Aleluia. Temos que orar para isso. Mas o pezinho no chão precisa nos fazer entender que nem sempre será assim. Aliás, na maioria das vezes não é assim. E aí tem divisão. Não divisão, não é dividir igreja, não é isso não. É a divisão seguinte: quem crê e quem não crê. E às vezes, quem crê está perdendo, está no 2 contra 3. Na maioria das vezes eu até diria que está no 2 contra 3. Nós seremos, é uma necessidade de vida cristã, nós seremos perseguidos por aqueles que não foram transformados pela cruz de Cristo ainda, infelizmente. Às vezes dentro de casa, às vezes no trabalho, às vezes a nossa própria família, vão se levantar, vão fazer chacota, vão nos perseguir. Ainda bem que Jesus disse em Mateus capítulo 5, bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem por causa do meu nome, vos injuriarem, né? Nós seremos consolados quando isso acontecer. Ontem eu vivi uma situação interessante. Nós, enquanto estávamos sem mecânico, terceirizamos serviço e fizemos serviço de um carro num parceiro. E aí o carro deu problema. E aí o cliente voltou, só que agora a gente já tem mecânico. Eu levei primeiro no parceiro. Aí o parceiro falou comigo: ó, Thiago, tem garantia não, porque o serviço foi feito no lugar X. E o problema agora é no lugar Y. E aí eu entrei em contato com o cliente, expliquei: olha, o serviço foi feito no X, o senhor entende o X? Entendo. E agora o problema é no Y, o senhor entende o Y? Entendo. Aqui, pode fazer o serviço. E aí eu passei lá para o mecânico fazer o serviço. Pouco tempo depois, horas depois, o rapaz chegou: está pronto? Eu falei: não. Aí, por que não? O carro está aqui desde ontem. Eu falei assim: olha, tentei explicar para o rapaz que primeiro tentou-se a garantir com outro profissional. Ele sabia, não era nada oculto não. Olha, era outro profissional, precisava da avaliação dele para depois trazer o carro para cá, agora que eu tenho o profissional aqui, fazer o serviço aqui. O cara não entendeu essa situação. Por mais que eu tentava explicar, que primeiro foi num profissional para depois vir para o outro profissional, ele não entendeu a situação. E saiu brigando, xingando, questionando, tal. Eu me senti muito mal com aquilo, né? Mas fez o serviço. Na hora que ele veio para acertar o serviço, eu uso meu WhatsApp pessoal, né? Então, ontem eu conversei com ele pelo WhatsApp pessoal. Meu WhatsApp pessoal tem escrito pastor. Tem vezes que eu ligo para as pessoas, eles falam assim: aqui, apareceu a Igreja Batista Nacional aqui, em vez de Tiago. E eu conversei com ele pelo pessoal. O rapaz veio pegar o carro, não questionou o serviço, não questionou o pagamento, nada disso. O serviço ficou bem feito, entendeu? Mas humildemente eu virei para ele e falei assim: aqui, eu queria evitar constrangimentos com o senhor, me perdoa pelo episódio de ontem, não queria ter constrangimentos com o senhor não. Estendi a mão. Ele olhou para a minha mão e falou assim: quero saber disso não, me dá o papel aí, só quero pagar. Pegou o papel, pagou, foi embora. Aquilo assim, o cristão chorou por dentro, né? Eu chorei por dentro, me senti mal demais com essa situação, e fiquei pensando assim: por que um ser humano, né? Eu nem pedi desculpas, eu pedi, talvez devia ter pedido desculpas, que aí a fala ia ficar mais no nível dele. Eu pedi no nível cristão, né? Pedi perdão. Eu pensei assim: como que um ser humano, se alguém chega para você, se alguém chegar para mim, alguém errou comigo e me pedir perdão, eu tenho o que para falar, a não ser, nem que seja por obrigação assim, te perdoo, amém, tranquilo, nem que seja da boca para fora, mas nem da boca para fora o camarada foi capaz de falar. Eu penso assim: o que um ser humano pensa, né? Por que o ser humano é assim? E na hora, você acredita que me veio no coração assim: é o Evangelho.
não sei se foi Deus que me revelou, ainda não tive certeza se é uma revelação, mas veio no meu coração assim, é por causa do Evangelho, é o cristianismo. E nós seremos perseguidos. Sua família vai te criticar, seus amigos vão te criticar, no seu trabalho vai te apertar, faz parte, é uma necessidade. Eu acho que isso nos molda para encontrarmos com o Senhor, né? Quinta necessidade, discernimento, 54 ao 57. Disse também às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim vai acontecer. Quando vides soprar o vento no sul, dizeis: haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir a época? E por que não julgais também por nós mesmos o que é justo? Discernimento. Jesus censura os que sabiam discernir a época em que estavam vivendo, e nem o que é justo. Eles entendiam as coisas da presente era, mas eram completamente ignorantes nas coisas do porvir. Sabiam interpretar as leis da meteorologia, mas não discerniam que o Messias apontado pela lei e pelos profetas estava entre eles. Necessidade da vida cristã: discernimento. Nós precisamos pedir o Espírito Santo de Deus para nos dar esse dom, chamado discernimento. Saber quando é Deus, quando é a carne, quando é o homem. Sexta e última necessidade, para a gente finalizar, imperativa da vida cristã, versículos 58 e 59. Quando fores o teu adversário ao magistrado, esforça-te para te livrares desse adversário no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz, o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te recolha à prisão. Digo-te que não sairá dali enquanto não pagares o último centavo. Diligência. Jesus mostra a necessidade urgente de nos prepararmos para comparecer perante o tribunal de Deus. Não podemos comparecer a esse tribunal sem estarmos em paz com Deus. Precisamos ser reconciliados com o Senhor antes daquele dia. A única maneira de sermos reconciliados e termos paz com Deus é por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Diligência, se preparar. Necessidade imperativa da vida cristã: se prepara. Esteja pronto. E a única forma que nós temos de estar pronto é indo até Jesus. Pastor, como que eu cumpro essas necessidades? Tendo Cristo. Só Ele pode preparar o nosso coração para encontrarmos com o nosso Senhor, para encontrarmos com Ele, né? No grande dia, quando Ele voltar. Amém? Se coloque de pé, vamos orar. A Márcia prepara aqui mais uma canção para a gente. Feche seus olhos. Quem sabe Deus não te trouxe aqui nessa noite para você lembrar que o cristianismo é muito mais além do que só receber, que há ações, há necessidades que você precisa passar por elas, suprir elas, né? Há necessidades que precisam ser supridas. E quem sabe uma dessas necessidades aqui não seja algo que você esteja precisando fazer para melhorar a sua fé. Amém? Vamos pedir ao Senhor que essa seja a nossa oração nessa noite, que a nossa fé seja aperfeiçoada, igual está em Efésios 4, Colossenses, para que dia após dia nós sejamos melhores diante do nosso Deus. Pai, muito obrigado por estarmos aqui nessa noite, quinta-feira. Eu te agradeço pela vida dos teus servos, Pai, que aqui estão. Não sei, Deus, aonde cada um precisa melhorar, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece o nosso coração.
Sabe, Deus, quais são as nossas falhas, as nossas fraquezas, e eu oro para que Teu Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Eu gostaria ainda de, enquanto a Márcia canta aqui, ungir você. Se você está no propósito de oração, sai do seu lugar, vem aqui à frente, né? Receba a sua unção, retorne ao seu lugar, dobre os seus joelhos, faça a sua oração a Deus em nome de Jesus.